Uma boa noite a todos e todas. É um prazer recebermos todos vocês aqui, né? O programa de educação tutorial dos cursos de letras se sente muito honrado com a presença de vocês para realizarmos juntos a discussão de um tema tão importante. Primeiramente, eu quero mencionar aqui e registrar que esse evento ele resulta da idealização da Ana Maria Santiago, que é petiana, já tem uma longa trajetória no PET Letras, já fez história no PET Letras, já marcou o PET Letras, e ela é uma das pessoas que tem buscado que nós, do PET Letras, possamos fazer mais discussões relacionadas ao campo da educação e da diversidade. Para quem não conhece, o Programa de Educação Tutorial é um programa do governo federal que tem diversos objetivos, e dentre esses objetivos, a gente visa também promover, né, a discussão na graduação sobre direitos aí visto nas suas diversas dimensões, né? Direitos linguísticos, direitos humanos e assim por diante. Então, hoje, esse evento, né, intitulado Primeira Jornada de Educação e Diversidade do PET Letras UFSC, por uma educação anticapacitista, ele tem exatamente esse objetivo: trazer para o ambiente universitário e fazer com que floresça no ambiente universitário a discussão sobre a diversidade. Eu costumo dizer que a diversidade ela é um dado humano, né? E que em cima desse dado humano nós costumamos falar das diferenças, que muitas vezes são construções sociais, né? As diferenças são socio-historicamente construídas e por isso precisamos aprender a lidar com elas. E a diversidade são essas maneiras de estarmos no mundo, de experienciarmos o mundo, de vivenciarmos o mundo, que tem a ver com cada um de nós. É um dado humano, está com a gente. Agora, a maneira que vamos lidar com essa diversidade, ou a maneira que os outros vão encarar a nossa diversidade humana, é que vai construir essas diferenças socio-históricas pelas quais muitas vezes somos aceitos ou discriminados, né? Sofremos preconceito ou somos admirados e assim por diante. Então, hoje, nesse primeiro dia aqui da nossa jornada, a nossa jornada vai até amanhã à noite, a gente vai contar com uma palestra de abertura sobre educação e diversidade, o que é capacitismo. E para trazer essa discussão para a gente convidou a Adriana Dias, né, da Unicamp. A Adriana Dias ela é antropóloga, né, ela fez o seu mestrado e o seu doutorado em antropologia social pela Unicamp. Ela é pesquisadora e consultora em estudos sobre a deficiência, sobre direitos humanos, sobre mídia social. É também membro da ABA, né, da Associação Brasileira de Antropologia, e da American Anthropological Association também, né? Ela fundou e coordenou na ABA, né, o Comitê Deficiência e Acessibilidade entre 2012 e 2018, e na ANPOX também, né, na Associação Nacional de Pesquisadores em Ciências Sociais, desde 2013. Né? Então, a Adriana também vem aí nesse percurso trazer a discussão, né, dessa temática tão importante que é o modo como temos lidado e compreendido as pessoas com deficiência, né? Ela fez também uma série de trabalhos, inclusive etnográficos, estudando aí o movimento neonazista, né, o uso que ele faz, o uso político da web, e a Adriana aí continua, então, essa trajetória e essa caminhada. E eu quero convidar a Adriana, então, a estar aqui conosco
né, nessa sala. Hoje, nós contaremos com o apoio aqui, com a descrição da Luciana dos Santos, petiana. Contaremos também com o apoio da Mayumi, que vai estar acompanhando também e dialogando com vocês no chat. E temos 2 intérpretes de Libras português, que compõem o PET Letras, que é a Ana Gabriela e a Stephanie. Tá? Então, a gente vai estar sendo assessorado também por toda a equipe do PET Letras que está presente aqui. Adriana, é um prazer para a gente te receber, tá bom? Eu vou colocar os seus slides em tela e, se você quiser, a gente pode passar os slides para você ou podemos dar essa responsabilidade para você aí também. Você prefere que a gente passe os slides? Prefiro. Eu só vou ativar o seu áudio. Espera aí só um instantinho que ele não está saindo para mim. Repete aí. Veja, eu prefiro que você passe, porque como eu estou acamada... A gente está com um probleminha com o seu áudio, ele não está chegando para a gente. Melhorou? Melhorou? Deixa eu só ver se eu consigo resolver daqui, só um instante. Tenta de novo, Adriana. Veja, eu preferia que você passasse o áudio, porque eu estou acamada, entendeu? Então, tá bom. Eu tô acamada, ok, vocês estão ouvindo o áudio bem da Adriana? Ok, então. Então, eu já vou ajustar aqui para mim, porque então é comigo aqui que está com uma falha. Só um instante, por favor, Adriana. Já claro. Te passo a palavra para você dar início. Claro. Pronto, agora para mim já está tudo ok. Adriana, agora eu vou sair da tela e vou deixar apenas você, a intérprete, e os slides, tá bom? Obrigada. Então, uma boa fala para você. Desculpa aí esse pequeno problema tecnológico aqui meu, mas já está resolvido. Tá bom? Obrigada. Boa fala. E é só você falar para passar os slides que eu vou passando aqui para você. Tá. Veja, gente, boa noite. Né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Ana, né? E gostaria de dizer que é sempre muito agradável a gente falar e a gente conversar com pessoas que estão querendo debater, se aprofundar em coisas que a gente considera importantes, não é verdade? Eu estou acamada, né? Eu estou saindo de uma internação de 9 dias no hospital, já tem mais ou menos uma semana, em que se diagnosticou uma fratura na minha coluna e uma fratura antiga mal consolidada no meu tornozelo, né, na minha perna. Então, eu estou com 2 fraturas, então eu não estou podendo sair do leito. Então, a gente vai ter que fazer do leito mesmo, né, porque não dá para tirar nem a perna nem a coluna para falar. Então, a gente fala com elas, né? Então, a gente vai agora começar e... hoje a gente vai falar sobre um termo, né, que na verdade é uma tradução, né, capacitismo. A gente vai falar sobre educação e diversidade, a gente vai tentar falar um pouco sobre capacitismo. Capacitismo é uma tradução, né, foi primeiro traduzido para o espanhol e para o português de Portugal, né, e também para o português do Brasil, né, assim, capacitismo. Não tem sinal ainda, né, capacitismo? Não tem ainda não, né? Temos um sinal, sim. Tá. Ana Gabriela está fazendo esse sinal. Temos, sim. Ai, que joia. Depois eu quero... eu vou gravar esse sinal depois. Então, assim, o capacitismo, ele é a tradução do inglês ableism, né, que é, na verdade, um conceito que foi construído e cunhado pela Fiona Campbell, e que fala do preconceito às pessoas com deficiência como um preconceito de discurso. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, nessa primeira tela, antes de eu continuar, deixa eu me autodescrever, né? Então, assim, eu sou uma mulher branca, né? Uma mulher de 50 anos, né? Que está, nesse momento, vestindo
uma camisa quadradinha preta e branca, e eu estou de fone, né? Eu estou deitada no meu quarto, por isso que parece assim que eu tenho 50 metros de ombro, mas eu não tenho 50 metros de ombro, tá, gente? Só parece porque eu estou deitada. E nessa primeira imagem aparece uma figura vermelha, como se fosse assim um sol, né, um círculo vermelho, e um rapaz, né, amputado, né, logo abaixo do quadril, no início das coxas, e também amputado dos braços, fazendo skate. Né? Ou seja, na verdade, não há nenhum limite no corpo com deficiência, a não ser aquele que o próprio corpo com deficiência o determina. Né? Há limites nas barreiras sociais, né? Não limites na pessoa com deficiência. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência enfrentaram os limites impostos pela sociedade, fossem esses limites sociais, históricos, simbólicos, religiosos, econômicos. Ana Gabriela, se eu disparar, você fala, peraí, viu, Adriana? E na verdade, todos esses limites, né, que fazem parte de preconceitos impostos, né, ao corpo e ao funcionamento e aos sentidos das pessoas com deficiência, na verdade, vão cada vez mais ficando claro, à medida que a gente vai estudando, que essas barreiras estão, na verdade, na vida social e não nas pessoas. Não é que haja corpos que não tenham algum limite, não é isso. Né? O Tom Shakespeare, quando ele reviu o modelo social da deficiência, inclusive a gente traduziu esse artigo do Tom Shakespeare sobre o modelo social e no momento que ele reavalia o modelo, a gente traduziu, está num livro chamado Diálogos entre Ciência... eu não estou lembrada aqui o nome do livro. Marcelo vai procurar, Marcelo é meu marido, ele vai procurar aqui o nome do livro que a Nádia publicou, e eu já dou para vocês. O livro recente que saiu, um artigo meu, e a primeira vez que se traduz um texto do Tom Shakespeare. E ele fala, não, existem realmente algumas coisas que ainda estão no corpo. Por exemplo, eu tenho osteogênese perfeita e eu quebro. Inevitavelmente eu vou quebrar. Mesmo que o mundo seja de algodão, eu vou quebrar. Mas a grande maioria das barreiras, a maciça maioria das barreiras está no meio social. Eu vou pedir o próximo slide. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o que é deficiência dentro de um conceito que a gente possa pensar amplamente. É lógico que existe a definição da convenção, né? Que são os impedimentos de longo prazo. Mas quando eu quero falar de deficiência, como antropóloga, eu tenho que pensar a deficiência como uma categoria. E aí vocês estão vendo uma linda menininha, né, de tranças, né, usando o andador. E na imagem do meu slide, né, um slide vermelho, o texto está em bege claro, e aí tem uma figura de uma menininha muito bonitinha, em tons de rosa e lilás, usando o andador. E quando eu quero falar da deficiência como categoria, a primeira coisa que ela me chama a atenção é que deficiência é uma categoria constantemente redefinida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a categoria deficiência, ela vai sendo redefinida de acordo com o grupo social, com a época, né, e com a história e a trajetória desse grupo. Nunca houve, digamos assim, dois grupos sociais que lidessem com a deficiência exatamente da mesma forma e na mesma época. Porque cada grupo social, em cada época, vai construir a sua resposta à deficiência e às pessoas com deficiência. Então, a categoria deficiência, ela é negociada, digamos assim, e redefinida dentro desses grupos sociais. Então, para um grupo, ela vai representar um pecado, para outro grupo, ela vai representar a marca de defeitos biológicos, para outro grupo, ela vai representar um especialismo. Então, em cada grupo social, ela vai ter um significado. Não é que cada grupo esteja certo ou esteja errado,
Eu não estou entrando em juízo de valor aqui. Eu só estou mostrando que cada grupo, ele pensou a deficiência como ele pôde pensar. E dessa forma, a deficiência foi sendo cada vez redefinida. E na medida que a gente foi redefinindo essa categoria em todos esses grupos, a deficiência, a palavra deficiência, ela foi se tornando o que muitas pessoas chamam de palavra guarda-chuva, que foi abarcando diversas transitoriedades corporais e mesmo corpos mais fixados. Então, deficiência abarca alteridades de diferenças sensoriais, deficiência abarca diferenças corpóreas, motoras, físicas, abarca diferenças de neurodiversidade, e se a gente for, inclusive em alguns países, até fisiológicos diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, a diabetes é considerada deficiência, né? Então, se a gente for olhar, a palavra deficiência se refere a um grande número de categorias humanas, de condições humanas, e cada grupo vai dizendo o que cabe e o que não cabe nesse imenso guarda-chuva que a deficiência significa. E por mais, digamos assim, por mais polissemias que a palavra deficiência abarca, ou seja, por mais significados diversos que ela abarque, por abarcar um grande número de corpos, na verdade, no limite, a deficiência ela significa, muitas vezes, na verdade, o invisível. Então, como é que uma palavra que significa tantos corpos pode significar o invisível? Porque, na verdade, as pessoas com deficiência, elas foram exatamente por conta dessa negociação com as estruturas sociais, elas foram invisibilizadas, né? Então, o mundo, ele preserva, digamos assim, os capazes, os normais, os melhores, né? E o que ele considerava capazes e melhores, e as pessoas com deficiência não poderiam se encaixar nesses padrões, segundo os tratos sociais de cada época, e nós fomos sendo invisibilizados. Um segundo motivo, porque a categoria deficiência ela é completamente e totalmente cada vez redefinida, é o fato de que as pessoas com deficiência também desafiam a ideia de pessoalidade do grupo social na qual ela se insere. Tá indo bem aí, Stefane? Tudo bem? Então, vejam, todo grupo social, ele tem uma ideia de pessoalidade, ou seja, do que é uma pessoa humana, né? Cada grupo pensa a si e pensa ao outro. E ao pensar a si e ao pensar o outro, pensa a humanidade inteira. E constrói uma ideia de pessoa humana, e as pessoas com deficiência, com seus corpos diversos, subversivos e maravilhosos, elas enfrentam e desafiam essa ideia de pessoalidade que os grupos normalmente trazem para ela. O próximo, por favor. E agora vamos pensar o que é capacitismo, né? Contrapondo a ideia de que deficiência é essa categoria negociada e renegociada, a gente vai ver que o capacitismo é uma retórica, ou seja, uma narrativa social hegemônica e que está presente no senso comum de cada grupo social, em todas as esferas, infelizmente, que marca a pessoa com deficiência como menos humana, infantil, inferior, incapaz, inadequada, e que interpreta a pessoa com deficiência como merecedora de compaixão. Tadinha, nunca vai poder fazer balé, né? Minha mãe, toda vez que minha mãe contava para as pessoas, né, o que eu tinha, quando eu era pequena, as amigas ela falavam, nossa, ela nunca vai poder fazer balé. Eu nunca entendi esse nunca vai poder fazer balé, né? Como se a vida se resumisse em fazer balé. Então, assim, parece que o mundo das amigas da minha mãe se dividia em mulheres que podiam fazer balé e mulheres que não podiam fazer balé. E eu estava no grupo que não podia fazer balé.
E porque eu não fazia balé, não podia fazer balé, eu era merecedora de compaixão, eu era tadinha, eu era especial no sentido negativo, né? Atribuía-se a mim um estado de melodramaticidade, né? Então, ó, coitada, uma menina tão bonitinha, loirinha, eu era bem loirinha, né? Na verdade eu nasci ruiva e fui ficando loira, né? Depois, tão loirinha, tão bonitinha, nunca vai poder fazer balé, né? E aí era uma coisa assim absolutamente estranha, né? Porque obviamente o balé não estava assim nos meus desejos mais profundos, né? E era uma coisa assim que eu ouvia o tempo inteiro. E assim como alguém chega para uma criança que nasceu com alguma outro tipo de deficiência, né? E, por exemplo, com uma neurodiversidade específica, e os pais querem exigir dele que ele aprenda a leitura de uma determinada forma que é impossível para aquela neurodiversidade. Então, esse tipo de atribuição, né, essa exigência que você seja algo que você não é um capacitismo também. Nesse slide, nós temos uma mulher idosa vestida de uma blusa azul, sinalizando, fazendo sinais, né? O capacitismo é uma narrativa social. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é o social que construiu ao longo do tempo, ao longo de modelos, ao longo de ideias, ao longo de teorias, a ideia, a construção de que as pessoas com deficiência são menos humanas, menos capazes, menos úteis, e que por isso elas não merecem estar no mesmo lugar que todas as outras pessoas. Na convenção, vocês devem lembrar que praticamente todos os artigos falam: as pessoas com deficiência, assim como todas as outras pessoas. Isso foi dito quase 1 milhão de vezes na convenção, porque era preciso ressaltar que as pessoas com deficiência são pessoas, assim como todas as outras. Porque há uma narrativa que impera o tempo todo dizendo que nós não somos pessoas e que nós não somos pessoas como todas as outras. O próximo, por favor. Toda vez que eu falo sobre capacitismo, eu gosto de retomar essa frase. Tomar decisões é uma questão de equilibrar valores. Anne-Marie Moll. Né? Anne-Marie Moll. Por que essa frase é importante? Porque há duas formas de você pensar, né, o combate ao capacitismo, o combate a essa ideia de que nós não somos pessoas. Né? Uma delas é você pensar as pessoas como deficiência a partir de uma noção de mercado, né? De que eles são consumidores, então eles têm direitos, porque eles são consumidores, e aí apenas um grupo de pessoas com deficiência que possa vir a consumir ou a vir a se tornar úteis, digamos assim, a uma lógica de mercado, ou com necessidades que o mercado possa suprir, seriam incluídas. E a outra lógica de cuidado que diz essas pessoas têm direito a existir porque elas são pessoas, elas são cidadãs. E como pessoas e cidadãs, elas são portadoras de direitos, né? Elas têm direitos fundamentais como todas as outras pessoas. Então, quando a gente escolhe um modelo ou o outro, a gente está tomando uma decisão. E a gente está, nesse momento, equilibrando os valores. Então, ou a gente escolhe um modelo que combate o capacitismo, pensando as pessoas com deficiência como pessoas que têm direitos, ou a gente pensa pessoas com deficiência que ocuparão um lugar social a partir de uma lógica de mercado. Isso é muito importante porque são duas formas muito distintas de combater o capacitismo. Obviamente, eu vou tratar aqui da forma que nos faz
pessoas de direito, porque essa inclui todas as pessoas com deficiência, independente da classe, do gênero, da orientação sexual, de estarem ou não numa condição de origem ribeirinha ou não ribeirinha. Então, indígena ou de outra condição popular qualquer. Porque na primeira condição, muito poucas pessoas com deficiência do Brasil podem estar incluídas na condição de pessoa. E essa condição de pessoalidade é que é fundamental para combater o capacitismo. Porque o capacitismo nega a ideia de pessoalidade das pessoas com deficiência. Isso é que eu queria que vocês mais gravassem. O capacitismo, no limite, nega o nosso direito à pessoalidade, a sermos pessoas. O próximo, por favor. Como é que se dá a construção do capacitismo, né? Eu venho dos estudos de raça, né? Porque eu pesquisei nazismo, pesquisei neonazismo, né? Eu pesquiso fascismo, eu pesquiso movimentos profundamente totalitários. Então, para essas pessoas que constroem a ideia do totalitarismo, as raças, elas devem viver em separação, né? Porque você sabe que uma das questões do nazismo é de que haveria uma raça superior ariana, né? E uma das coisas que os grupos neonazistas mais falavam e falam até hoje, né, é que nenhum grupo se tornou civilizado sem o contato com os povos brancos. E, na verdade, essa frase deveria ter terminado um pouquinho antes, porque nenhum grupo se tornou civilizado sem o contato. Porque, na verdade, não é o contato com quem, é o contato em si que faz e traz a civilização. Porque a troca, fundamentalmente, de experiências, né, de alteridades, é que provoca essa possibilidade de uma narrativa social rica, engrandecedora. Por isso que o Brasil sempre foi visto como uma grande possibilidade de futuro, porque aqui havia muitas possibilidades, né? E de muita gente, de muitos lugares, de terem contato e produzirem algo enriquecedor. Infelizmente, não tem sido assim ultimamente, né? Então, eu venho dessa teoria de raça, né? Eu venho estudando essa teoria de raça há mais de 20 anos, e nessa teoria, as pessoas com deficiência eram consideradas pelos neonazistas como, digamos assim, a prova de que a raça, a prova de que o contato racial não deu certo. É como se a gente fosse um resíduo de uma divisão, digamos assim. Isso é uma coisa muito triste, porque nós não somos isso, né? Muito pelo contrário, né? Então, fundamentalmente, né, o capacitismo é uma coisa muito comum, né? Ele acontece o tempo todo, porque ele acontece a partir dessa crença, né, dessa narrativa social de que nós somos uma sobra, nós somos um resíduo da mistura de raças, nós somos o resíduo do não embranquecimento do Brasil, e todos esses preconceitos são extremamente complicados, porque é exatamente o fato de nós não sermos isso é que nos faz valorizar o contato entre todas as culturas, entre todos os povos, né? E o capacitismo, ele se vale, né, dessa ideia de nos criticar como pessoas com deficiência por nós sermos, digamos assim, prejudiciais à nação. Então, o nazismo, por exemplo, ele falava que o alemão trabalhava quase 4 meses do seu ano de trabalho para sustentar as pessoas com deficiência da Alemanha. E isso foi muito propagado porque Hitler queria tirar as pessoas da deficiência da esfera social. E elas foram levadas para clínicas, né, para serem esterilizadas por conta desse discurso
racialista. E, na verdade, lá essas pessoas foram mortas, né? E as famílias receberam uma cartinha dizendo que elas tinham tido uma pneumonia, ou um tifo, ou alguma outra doença infecciosa. Então, o nazismo, ele eliminou as pessoas com deficiência e ele eliminou as provas da eliminação, a partir do momento que ele disse que as pessoas com deficiência morreram por outras causas e não por assassinato. Essa página da história, né, terrível, da Alemanha, ela nos mostra como é o modelo médico no seu estado maior. O modelo médico, no seu limite maior, ele é o estado eugenista, que quer nos eliminar a todos. Então, o modelo capacitista extremado, maior de todos que nós já vimos, foi esse Estado alemão, que nos considerava elimináveis como pessoas. Por isso que eu digo de novo, a nossa maior vitória é a construção da nossa pessoalidade. Nessa imagem, eu coloquei uma linda jovem negra que usa bengala. O próximo, por favor. Ainda para a gente pensar um pouco sobre capacitismo, a gente pode pensar sobre a questão da opressão capacitista. O capacitismo, ele sempre serve a propósitos terríveis. Mesmo que a pessoa não saiba, mesmo que a pessoa seja uma boa pessoa, mesmo que a pessoa seja bem intencionada, mesmo que a pessoa seja boazinha, mesmo que a pessoa seja gentil, o capacitismo serve sempre a um propósito terrível, tanto simbólico quanto material. Porque o capacitismo é uma narrativa construída para oprimir, para impedir que as pessoas com deficiência desenvolvam-se na sua plenitude, como pessoas humanas. Então, esta opressão é um propósito terrível do capacitismo. Não interessa quem esteja sendo capacitista. O capacitismo tem que sempre ser denunciado porque ele serve a um propósito terrível, tanto em termos simbólico quanto em termos material, porque ele impede que as pessoas com deficiência alcancem a pessoalidade. Nessa imagem, eu coloquei um jovem cego que usa cão-guia. Né? O jovem está com um casaco marrom, calça jeans e camiseta preta. O próximo, por favor. Uma das coisas mais importantes para a gente compreender o capacitismo é que o capacitismo é um construto, ou seja, ele é construído socialmente e ele é fruto de relações assimétricas. Ou seja, ele é fruto de relações onde o poder ele é constituído assimetricamente. Ou seja, existe alguém dominando e existe alguém dominado. E muitas vezes o dominado, a pessoa com deficiência, ela reproduz o discurso dominante. Então, é muito possível que você conheça muitas pessoas com deficiência que tenham um discurso capacitista. Inclusive se reduzindo a própria doença, não só a deficiência, mas a própria doença mesmo, né, não indo para o modelo social, mas se retendo no modelo médico, ou se reduzindo a sua deficiência, ou se valendo da sua deficiência para jargões como superação, especialismo, angelismo e etc. Por exemplo, o jovem que fala para a namorada, né? Olha, eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu sempre tento me superar, eu sempre tento vencer todas as barreiras, eu sou um homem que quer fazer a si mesmo por si só, sem conseguir
ajuda de ninguém, porque eu quero ser independente, eu quero mostrar que, como, mesmo sendo homem com deficiência, eu posso conseguir o sucesso sem a ajuda de ninguém e sem, sabe, sem nenhuma fissura, sem nenhum trauma. Eu vou conseguir tudo por mim mesmo, porque eu posso me superar o tempo todo. Esse é o discurso mais capacitista que tem dentro da masculinidade com deficiência. Porque ninguém faz tudo sozinho. Ninguém consegue tudo por si mesmo, né? Porque nós somos um coletivo. E dentro da deficiência, talvez seja mais fácil a gente perceber o quanto nós somos compostos pelos outros. Porque nós precisamos dos nossos cuidadores, nós precisamos dos nossos amigos, nós precisamos das Libras. Olha que lindo aí. Olha aí como Libras é uma linguagem que, além de expressar palavras, usa toda uma elaboração corporal. Libras é uma linguagem absolutamente performática. É um espaço de socialização e de comunicação. Então, não dá para pensar, por exemplo, na deficiência sem pensar em todos esses espaços nos quais a gente se expande. A gente se expande em Libras, em bengalas, em cães-guias, a gente se expande em pisos táteis, a gente se expande em aplicativos de comunicação, a gente se expande. Então, a pessoa que acha que ela está se fazendo sozinha e se superando, ela está sendo capacitista consigo e provavelmente vai ser capacitista também com a outra pessoa. Isso, em termos educacionais, é fundamental a gente compreender. Porque, na verdade, a criança com deficiência, ela move a sala inteira. Eu costumo dizer que quando você move todos, nem sempre você move o mais vulnerável. Mas quando você move um vulnerável, você move todos. Quando você consegue envolver as crianças com deficiência, os alunos com deficiência nas aulas, com certeza as aulas vão ser melhores, mais integradas, mais inclusivas, e todos vão se envolver. Próximo, por favor. Deixa eu só descrever essa imagem. É um senhor já mais de idade, que tem um pullover azul e que tem alguma dificuldade já auditiva. O próximo, por favor. Pensar o capacitismo é também entender que ser deficiente é deficiente, é uma gíria nossa, né? Não salva você do capacitismo. Não podemos prever que uma pessoa com deficiência não seja ela mesma ou capacitista, ou racista, ou homofóbica, ou que não faça qualquer outra hierarquia entre humanidades. A gente não pode prever isso, claro que não, infelizmente. Mas a gente pretende que um dia, pelo menos, todas as pessoas com deficiência consigam se livrar, né, desse colonialismo que é o capacitismo. Porque o capacitismo é um discurso colonial. E a gente precisa decolonizar as pessoas com deficiência, né, para que elas se tornem cada vez mais livres. E para elas se tornarem livres, elas precisam compreender que não se hierarquiza nem pessoas, nem humanidades. Nesse slide, eu coloquei uma mulher negra, de cabelo preso, que é amputada e está fazendo corrida. Porque os nossos corpos podem aquilo que nós dissemos para eles que eles podem. O próximo, por favor. E aí eu deixo com vocês, eu sei que vai ter muita pergunta, e aí com certeza eu vou ter oportunidade de falar mais, né? Eu deixo com vocês o meu Twitter, que é o espaço onde eu me comunico com pessoas, com lideranças, com grupos de educação, com outras pessoas com deficiência. E agradeço de novo a imensa oportunidade de começar esse diálogo, porque eu sei que a partir das perguntas e do debate, tenho certeza que a gente vai ter muito mais coisa para falar. Muito obrigada, viu, gente, por esse primeiro momento. E muito obrigada a essas meninas que sinalizaram Libras de uma maneira tão belíssima assim. Adriana, ficamos imensamente agradecidos pela sua fala.
Tenho certeza que você incitou várias reflexões e é muito bom, foi muito bom te ouvir, tá? Gostei bastante da sua perspectiva, da sua argumentação, de você nos trazer todos esses pontos para reflexão. Então, agora a gente abre para perguntas. Vocês podem fazer as perguntas escrevendo no chat. Podem fazer as perguntas se alguém quiser abrir o áudio e fazer por áudio, também é possível. E algum surdo na sala que queira fazer em Libras, aí também pode abrir a câmera, tá bom? Para poder fazer a pergunta também. Então, nesse momento agora, a gente vai exatamente partir para o nosso momento de diálogo com a Adriana. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Tá? Já tem pessoas te agradecendo, tá, Adriana? Aqui no site, a Pamela, o Daniel estão dizendo que foi muito legal, que a palestra foi ótima. Tá? Então, o pessoal está aí já manifestando aí o quanto foi bom te ouvir. Alguma pergunta, pessoal? Quando ninguém pergunta nada, é ou porque a gente falou tudo muito claro, ou porque a gente falou tudo absurdo, né? Espero que não tenha falado um monte de absurdo. Não, com certeza não. Com certeza tem questões, sim. Adriana, para começar, eu vou te fazer uma pergunta mais de curiosidade, assim, sobre a sua visão, porque você é uma pesquisadora, como você disse, que vem dos estudos de raça e trabalhou muito com esses movimentos totalitários, neofascistas, nazistas, que têm aí se configurado no decorrer da história. Considerando as características desse tipo de movimento, em relação, muitas vezes, às posturas que são assumidas, as posturas capacitistas, em relação às pessoas com deficiência, as quais se manifestam, muitas vezes, inclusive em políticas públicas, que são extremamente capacitistas, como que você vê as características? Existe alguma característica desse capacitismo que te faz lembrar desse outro campo de estudos? Sim, várias. Por exemplo, uma das questões, quando eu estava estudando cosmoteísmo, que é um dos grupos nazistas que mais cresce no mundo, eu vi numa das postagens, num dos sites deles, né, eles comentando sobre como seria importante, por exemplo, abortar todas as crianças com Down, ou todas as crianças que tivessem algum tipo de deficiência intelectual, porque seriam crianças que só serviriam para ser cachorro. Eles usavam exatamente essa palavra, tipo, só podem servir para cachorro, para dar afeto. Aquilo me violentou de uma forma, eu fui tomada de uma fúria, eu fiquei assim, acho que uma semana esbravejando dentro de casa. Ninguém nem aguentava mais eu falar daquilo, porque eu só falava daquilo, fiquei com tanta raiva que eu só falava daquilo. E eu percebo que há uma imensa incompreensão, né, em algumas políticas públicas, sobre a importância das pessoas com deficiência no que eu chamo nesse estendimento, nessa multiplicidade que nós somos, para provocar uma mudança social, né? As pessoas com deficiência, no geral, elas têm uma infinitude de resiliência, né? Muita gente chega para... são aquelas falas maravilhosas. Já chegou para mim e falam, eu preferia morrer do que viver uma vida como a sua. Eu falo, mas obrigada, eu continuo preferindo estar viva, sabe? Então, tipo assim, eu já ouvi isso milhões de vezes. Mas, entre as coisas que eu já percebi, eu acho que duas foram as que mais me agrediram. Uma é a esterilização compulsória de mulheres com deficiência. Inclusive, eu já fiz denúncia disso à CEDU. Porque, realmente, a esterilização compulsória de mulheres com deficiência, que nunca já foi uma política pública na época da eugenia, né, do Kell e tal, e hoje não é dita claramente, mas que continua acontecendo. Na década de 80 e 90, 90% das mulheres com deficiência intelectual no Nordeste e no Norte eram esterilizadas. Então, isso é uma coisa que realmente eu acho que a gente precisa avançar muito, ainda a gente precisa discutir
falar, porque é um horror o que acontece. E mesmo as mulheres com deficiência física, surdas, se o médico tiver chance de esterilizar, ele esteriliza. Isso é um absurdo, é um absurdo. E a outra é a invisibilização da nossa sexualidade, né? Essa é uma outra questão, porque pessoa com deficiência ou é anjo, né, não tem sexo, né, não sei, ou é uma sexualidade infantilizada que sempre serve de abuso, né? Eu já acompanhei, inclusive, tanto política como criminalmente, alguns casos de abusos terríveis no Brasil. Então, assim, a questão e isso era muito comum também na época do nazismo, utilizar essas pessoas. E, assim, essas duas questões eu acho que mostram quanto a narrativa social está distante de nos ver como pessoas, né? Entendeu? Então, assim, é terrível isso, sabe? Assim, eu lembro de uma situação de abuso terrível de uma garota que estava em coma. E ela apareceu grávida, né? Depois que se descobriu qual foi a pessoa e tal, o sujeito, a criatura, tinha gravado o estupro para provar que ele tinha sido gentil e que, portanto, não era estupro. Gente, aonde é que está a noção de consentimento, né? Então, eu fiquei assim, gente, ela estava em coma. Então, assim, sabe, parece que o corpo da pessoa com deficiência, ela pertence ao público. Ela é dado social e o social tem direito de fazer com ela absolutamente o que ela quiser. E isso é algo que eu acho terrível, absolutamente terrível. Eu gostei bastante de te ouvir, tá, Adriana? Acho que essas falas, como as que você está fazendo, são falas que nos impactam e positivamente, porque nos levam a repensar que muitas vezes a gente reproduz algumas práticas veladamente e acha que está tudo bem, né? Quantas pessoas não têm essas falas, pensar, seria realmente melhor, vamos esterilizar mesmo, não, 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 pessoa com O gasto deficiência ter social é muito prazer, alto. sim, O gasto social é muito alto. Já ouvi de exato, gestores. Eu já ouvi de gestores. Pessoas com deficiência são um número muito alto. A gente tem que diminuir o número de tijolos. Eu fiz o quê? Ouço o negócio desse, eu saio desesperada. Assim, sim. porque os gastos sociais são muito altos. Né? As pessoas, e aí eu fico, sim, o gasto social seria menos alto se as pessoas fossem bem cuidadas desde o início da vida, né? Exatamente. Exatamente, se os direitos fossem respeitados e as pessoas tivessem Exatamente. condições de viver livremente, de ter acesso à sociedade de modo pleno, o que não acontece. Não. Né? Eu gostei muito de te ouvir assim, isso foi bem legal. A Priscila, ela deixou um comentário aqui e te pediu para falar um pouco. Ela falou que sua fala foi importantíssima e ela te pediu para falar um pouco sobre como os educadores podem superar o capacitismo na escola. Que tipo de postura um educador pode assumir para combater esse capacitismo no ambiente escolar? Vendo as pessoas mais vulneráveis, sejam elas com os deficiência, porque às vezes a vulnerabilidade não é só da deficiência, existe a deficiência social também, né? Então, assim, vendo as pessoas mais vulneráveis como as que mais precisam ser afetadas pelo processo educativo. Quando nós movemos o todo, nem sempre nós movemos o vulnerável, mas quando nós movemos o vulnerável, nós movemos o todo. Então, assim, quando nós conseguimos encontrar a criança surda, a criança cega, a criança quando nós trazemos essas crianças para dentro da educação e criamos uma educação realmente empática, empoderadora, entendeu? Isso transforma todas as crianças, não apenas aquelas com deficiência. É isso que um Concordo, educador tem que estar atento. concordo muito, tá, Adriana? Acho que esse é um ponto importante,
porque muitas vezes, quando a gente não encontra, ou não vai ao encontro do vulnerável para visibilizá-lo, a gente acaba sendo conivente. E isso acontece muito na educação, né? Porque quando a gente se cala e vê o outro sendo oprimido, a gente é conivente, a gente também está sendo o opressor, né? Porque quando eu posso fazer algo em prol do outro e não faço, eu também estou oprimindo esse outro. Gostei bastante dessa. E a educação só é verdadeiramente libertadora quando ela liberta todos, né? Então, enquanto houver uma mulher com deficiência que não seja livre, nenhuma mulher com deficiência está livre. Enquanto houver uma criança surda que não possa se comunicar, nem a comunidade surda não está livre. Enquanto houver uma criança cega que não possa se desenvolver, não existe nenhuma criança cega livre. Então, eu acho que nós temos que começar a compreender que essa ontologia do todo da deficiência, sabe? Porque nós não podemos continuar fazendo caminhos muito individuais. Eu acho que é muito importante nós começarmos a traçar caminhos coletivos, né? O progresso acontece no contato. Não no contato com o branco, nem no contato com o ariano, mas no contato. Sim, claro. A Ana Santiago, a Jéssica, tem outro comentário da Priscila, que eu acho que você pode falar daqui a pouco. Ela está falando que se você der dicas de leituras, vai ser legal. Ela quer dicas de leituras. Tá? O Emerson também está comentando que suas falas estão sendo importantíssimas. A Cristiane falou, passando mal aqui. Eu acho que está sendo muito impactada pela fala. A Jéssica reiterou aqui, não existe gasto, todas as pessoas merecem viver com dignidade. A Jade colocou, falou tudo. E tem aqui um comentário da Ana Santiago. Ana Santiago disse assim, boa noite, Adriana. Estou muito feliz e grata em te ouvir hoje. Você falou sobre mercado e etc. E pensando em todas as estruturas que o capacitismo em que o capacitismo aparece, queria perguntar quais você pensa que são as relações entre capacitismo e capitalismo. É possível uma sociedade anticapacitista ser anticapitalista? Veja, eu diria para você assim, que antes mesmo do capitalismo, né, havia o colonialismo, né, que deu origem ao capitalismo. Então, eu diria assim, que nenhuma sociedade colonialista, e aí, portanto, nenhuma sociedade capitalista também, ela consegue vencer o capacitismo. Ela consegue dar conta do seu próprio capacitismo. Porque a estrutura social do colonialismo e do capitalismo é o favorecimento do homem branco, hétero, de classe média, sem deficiência, né, casado. Então, assim, existe o que cabe dentro dessa estrutura. E essa estrutura só permite desviante se ele for realmente um bem de consumo. Para nós sermos considerados pessoas, nós vamos ter que construir outro tipo de sociedade. Eu nem sei que tipo de sociedade. Me pergunta que tipo de sociedade é não, porque ela vai ter que ser construída ainda. Entendeu? Porque nós não temos uma resposta. Mas, com certeza, tem que ser uma sociedade libertária, uma sociedade onde as diversas questões das pessoas não possam ser colocadas em hierarquia. Né? Então, eu acho que essa é a grande questão. As pessoas me pediram algumas leituras, de algumas. Tá? A gente traduziu, né, recentemente o texto do Tom Shakespeare e num livro. Esse livro eu recomendo muito, porque além da tradução do Shakespeare de um artigo meu, o livro tem vários artigos de excelentes colegas sobre a questão de ciência e inclusão. O livro é um e-book gratuito, o nome do livro é Desigualdades e Políticas da Ciência. Ele foi organizado pela Débora, pela Nádia Maines, pela Débora Alembrandt e pelo Pedro Guedes do Nascimento. E ele está disponível no site da Casa Verde Editora. Ele é gratuito, é só você entrar lá e baixar.
Existem os clássicos da deficiência, né, de Oliver e tal, mas eu gosto muito dos escritos mais recentes da Fiona Campbell. Eu gosto muito dela, do jeito que ela escreve. Ela é do Sul, né, ela é australiana. Eu gosto muito de alguns autores do Sul global, principalmente da África do Sul, da Índia, da Argentina. Eu recomendaria que as mulheres com deficiência procurassem ler Mulheres Intensamente Habitadas. Eu posso passar depois uma lista, porque assim, eu não estava preparada para vir com a lista agora de cabeça, né? Mas eu tenho os meus favoritos, né? Nós que temos os meus favoritos, né? E tem a Leslie escreveu um livro onde ela fala Abe Aboard, que eu acho maravilhoso para quem lê inglês, mas assim, se vocês quiserem, depois eu posso passar alguns livros. Agora, alguém me perguntou aqui sobre corpo-normatividade. Eu prefiro morfo-normatividade, porque algumas configurações da normatividade não estão necessariamente no corpo, mas estão no sensório. Então, assim, na verdade, toda a estrutura social opressora, ela se constituiu em cima de uma ideia de normalidade, né? E essa ideia de normalidade é uma ideia profundamente complicada, porque só cabe nela o branco, o homem hétero, sem deficiência, ser de classe média, de origem europeia e que fale duas línguas. Possivelmente ele vai ter uma esposa e duas amantes, tudo bem. Mas, assim, esse ser é que é o normal. O Appadurai, que é um antropólogo que eu gosto muito, ele diz que todo o corpo nacional, ou seja, na construção dos Estados nacionais, se construiu a ideia de povo da nação, de um corpo para a nação. Então, os Estados nacionais europeus, eles foram constituídos a partir da ideia de um corpo da nação. Então, havia um corpo para cada Estado nacional. Então, o alemão é assim, 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 o português é assim, 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 e vocês vão imaginando os corpos que essas pessoas tinham. Todos brancos, claro, né? Porque quem não é branco e sem deficiência nem existe no corpo da nação. E aí o que acontece é que, a partir do momento que outras minorias começam a querer direitos, por exemplo, nós, pessoas com deficiência, esse corpo da nação é ameaçado. Porque ele não está acostumado a ceder o seu poder, o seu direito, o que eles acham que é direito natural, né? Eu acho ótimo quando eles falam em direito natural. O que eles acham que é direito natural, para que outros corpos possam chegar nisso. Então, a normatividade, a copronormatividade ou a morfonormatividade, é exatamente essa narrativa social do corpo da nação, que vem desde o século XIX, que não aceita que outras minorias, né, cheguem a ter direitos, né? E aí isso cria uma ansiedade de poder no homem branco muito grande. O nome desse livro do Appadurai é Medo da Minoria. Tá? Agora, em português, ele foi muito mal traduzido. Traduziram ele como Medo do Pequeno Número. Gente, pequeno número é um 8 em fonte 4, sabe? Então, assim, não funciona. Então, assim, ele foi muito mal traduzido. Eu recomendo que você leia em espanhol, esse texto do Appadurai, especificamente. Mas eu posso depois passar a outras coisas. Eu estou vendo que alguém tem mais alguma pergunta? Porque eu estou tentando acompanhar que as perguntas e às vezes eu não consigo acompanhar. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que estamos aprendendo bastante coisa, tá, Adriana? Está sendo muito bom. Imagina. Vamos aguardar que tem pessoas digitando, vamos ver se tem mais Por exemplo, uma das coisas que poucas pessoas sabem é que, assim, embora as pessoas com deficiência tenham sido massacradas no nazismo, e aí as pessoas, inclusive da própria Alemanha, né, elas nunca receberam indenização. Né? Só foi considerado desumano em 2005. Sabe? Parece que o que se faz com as pessoas com deficiência é até perdoável, porque, afinal de contas, tornou a Alemanha com menos problemas sociais oriundos da deficiência, sabe? Então, é um horror, gente. Desculpa, é um horror.
teve aquele assassinato daquele enfermeiro lá no Japão, que matou várias pessoas com deficiência, que tinham deficiência múltipla. E eu não sei se vocês se lembram desse caso, e as pessoas comentavam nas redes sociais, mas coitadas, elas descansaram. Gente, elas não descansaram, não, elas foram assassinadas. É bem diferente, entendeu? Mas elas estão melhor agora. Quem é que disse? Entendeu? As pessoas estavam vivas, gente. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, não, entendeu? E é interessante porque, em vez das pessoas ficarem com raiva da pessoa que assassinou as pessoas com deficiência, o comentário era esse: olha, pelo menos elas descansaram, né? Bom, eu não estou muito afim de descansar, então ninguém me bote para descansar, por favor, certo? Ninguém me bote, eu quebradinha do jeito que eu estou, ninguém me bote para descansar, não, por favor. O Acauã até comentou aqui, descansassinato. É bem isso, gostei, vou levar, viu? Descansassinato é ótimo, é bem isso mesmo. Luciana também comentou que está aprendendo bastante. E agradeceu. Imagina. E quando eu pesquisava nos grandes grupos dos Estados Unidos, isso era muito comum. Sabe, grupo clínica de pessoas com deficiência atacadas. É que a mídia não fala muito, porque para não dar ideia, entendeu? Porque o que acontece quando uma clínica de deficiência é atacada e se comenta, logo outras são. É absurdo. Eu não consigo entender porque nossos corpos estão tão disponíveis para o sadismo alheio. Né? E é exatamente isso. O capacitismo é essa disponibilidade do corpo da pessoa com deficiência para o sadismo alheio no meio social. Né? E a gente tem que realmente... a gente tem que fazer várias coisas para combater. Uma delas, obviamente, é fortalecer as redes de cuidado, é fortalecer as políticas públicas, é fortalecer as associações de pessoas com deficiência que lutam para que as pessoas... Porque tem associação que luta para a gente ser independente, livre e sem capacitismo, e tem a associação que vive da nossa doença e que é capacitista. Essa a gente não precisa fortalecer, tá, gente? Fortalecer também os movimentos sociais e fortalecer todas as iniciativas que lembram da gente. Então, por exemplo, existem iniciativas que ampliam cotas, que ampliam a educação de pessoas com deficiência. Por exemplo, a Pinacoteca do Estado faz um trabalho belíssimo de inclusão de pessoas com deficiência na arte. Então, a gente tem que valorizar. Agora, óbvio que se um evento, um grupo, utiliza da nossa deficiência para montar uma instituição e enriquecer, não, né, gente? Por favor, né? Então, eu já vi coisas horríveis, já vi pessoas ganharem milhões de reais à custa das pessoas com deficiência que elas reabilitavam, né? Esse dinheiro foi mandado para fora, a Associação de Deficiência faliu e as pessoas foram embora do país com o dinheiro que elas deveriam ter usado para ajudar as pessoas com deficiência a se desenvolverem. Então, realmente é terrível. O estado da arte no Brasil é terrível. Até porque o Estado levou muito tempo para ocupar o seu lugar. Né? Muito tempo. A Bruna está comentando que você é incrível, Adriana, te agradecendo também. A Mayumi está dizendo que as falas foram muito esclarecedoras, que ela está impactada, como eu disse antes, positivamente. A Pamela está dizendo que é horrível descobrir essa história, nessa relação do nazismo com o capacitismo e pensar nos grupos neonazistas que tem aqui no Brasil, né? O Emerson está dizendo que o progresso acontece quando há o contato, que ele vai guardar essa, né? E a Ana Santiago está dizendo que fortalece muito a ela te ouvir e pedindo para você comentar um pouco sobre esse capacitismo de forma estrutural na sociedade, né? Capacitismo estrutural. Porque como ele nos afeta, né, em âmbito individual e também em âmbito macro, né? Veja, existe o capacitismo estrutural e existe o capacitismo estrutural religioso, por exemplo. Vamos começar dos microcapacitismos estruturais. Então, vamos lá. O primeiro modelo de pessoas com deficiência que houve no mundo foi o modelo religioso, né? Aquele que atribuía aos nossos corpos
a sua existência, ou porque nós havíamos ofendido ou agradado algum Deus, ou porque nós havíamos feito algum pecado, ou porque nós estávamos pagando alguma missão, ou porque nós estávamos servindo de aprendizado para alguém, né? Sempre, todos os modelos religiosos, vocês podem perceber que colocam a culpa na vítima sem nenhuma piedade, né? E aí o modelo religioso, ele criou um capacitismo estrutural religioso, né? Então você pode ver o discurso mais comum. Ah, mas será que isso não é um karma? Será que você não fez alguma coisa, né, no passado, né? Isso é um discurso horrível. É que você vira para uma pessoa, certo, que vive um monte de dores e fala para ela que ela vive esse monte de dores porque ela foi ruim. Gente, sabe, isso é uma coisa horrorosa. E ao mesmo tempo que tem esse capacitismo estrutural religioso, tem o capacitismo estrutural médico, né? Que é aquele que nos vê como doentes, né? Eternamente doentes, eternamente tendo que ser consertados, né? Aí o povo quer consertar o surdo, quer consertar o cego, quer consertar a pessoa com deficiência física, quer consertar o autista, né? E aí inventam as mais escalabrosas formas de cura, que eu já vi, algumas terríveis na internet. Eu lembro que quando o Rita Mara era viva, a gente recebeu um e-mail dizendo que para curar os teus genes a gente ia ter que tomar sopa de leão. Só que a gente tinha que caçar o leão e cortar as 4 patas e cozinhar. Gente, desculpa, se depender, entendeu? De eu caçar um leão, é isso mesmo, dá um tiro no leão, exatamente. Dá um tiro no leão, cozinhar as patas para eu me curar, eu não vou me curar nunca, porque primeiro que eu não vou ter coragem de enfrentar um leão. Primeiro que eu acho o leão lindo. E depois, para que eu vou cozinhar pata de leão, gente? Pelo amor de Deus, vou lá cozinhar pata de leão. Então, assim, as coisas mais absurdas. E essas questões todas absurdas falam de um capacitismo, eu diria assim, muito cru, mas aí existem os mais sutis, né? Lógico que existem os mais sutis, né? Mas será que você já não tentou tudo? Será que, né? E isso realmente é terrível, né? Porque eu fico imaginando como uma pessoa, por exemplo, que tem... Eu tenho muita dor, né? Eu sinto muita dor. Nesse momento, inclusive, nesse momento, não agora aqui, entre vocês. Eu tomei bastante medicação para estar aqui, mas muita mesmo. Mas eu venho de um momento muito de dor, porque eu estou fraturada e tal, e fratura dói muito, né? E aí as pessoas olham assim para mim, mas fraturada de novo, tipo assim, coitada, é como se fosse minha culpa, né? Fraturada de novo, gente, meus ossos quebram mesmo, né? Então, assim, fraturada de novo, né? Tipo assim, ou então o outro vira para uma criança que tem Marfan, nossa, mas de novo essa criança teve problema cardíaco, ela tem Marfan, ela vai fazer o quê? Entendeu? Então, assim, essa falta de percepção, e às vezes de compreensão mesmo. E no Brasil, vamos combinar, nós não temos uma educação tão avançada, então muitas vezes as pessoas com deficiência ouvem coisas absolutamente absurdas, até dos médicos, né? Então, esse modelo médico no Brasil cria um capacitismo estrutural horroroso, porque nós somos doentes. Isso serve até para sensibilizar. Então, por exemplo, eu hashtag, sabe, para cego ver. Tá tentando consertar o cego, é isso? Que o cego não vai ver, minha gente, desculpa. Né? Audiodescrição de imagem não é para cego ver. É para o cego acessar o conteúdo que ele não consegue ver, mas não é para cego ver. Porque nenhum cego vai ver só porque você descreveu. Então, a gente tende a usar formas de falar, formas que estão o tempo todo tentando nos consertar. E desculpe, eu não preciso ser consertada. Nem eu, nem nenhuma das pessoas com deficiência precisa ser consertada. A gente precisa de muita coisa, a gente precisa de acesso, a gente precisa de lugar social, a gente precisa do nosso lugar de experiência reconhecido, a gente precisa de muitas coisas mesmo, de cidadania, a gente precisa de visibilidade, mas com certeza uma das coisas que eu não preciso é ser consertada. Então, essa questão do conserto, né, e assim, da coisa do objeto quebrado é muito forte, né? E eu acho que os educadores têm que particularmente tomar cuidado com isso, né? Porque as crianças podem perguntar quando ela vai ficar boa,
né? Quando ela vai se cuidar, mas ela não está doente. Não é? Então, você tem que... A transição do modelo médico para o modelo social implica no reconhecimento do objeto não quebrado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado como educador, como vai lidar com essa questão. Tem vários comentários aí para você. Adriana, tem um comentário da Ana Santiago, e as pessoas ficam horrorizadas quando a gente nega essas tentativas de suposta cura. Parece que ofende elas pessoalmente. O Acauã dizendo, não tem jeito esse teu probleminha, não, né? A Ana Santiago comentou, boa, foi na hora que você falou que não é para o cego ver. O Acauã também disse que amou a Daniela. O Acauã reiterou aí, ó, todo dia eu tenho que explicar para alguém muito bem intencionado que não, meu amor, para cego ver, não. Para cego ver, não. E isso é interessante porque, veja, às vezes a gente, mesmo nos comitês de acessibilidade, das nossas associações, das nossas universidades, a gente ouve coisas como: ah, mas é tão bonito o trabalho que vocês fazem, né? Porque essas pessoas sofrem tanto, elas precisam tanto de uma ajuda. Eu lembro que uma vez eu estava num evento de sociologia era apresentado um trabalho que analisava o impacto de um grupo de dança em cadeira de rodas, de teatro em cadeira de rodas. E aí era uma discussão sobre arte. E o professor se recusou a considerar arte, porque ele achava que era reabilitação. E o grupo já tinha ganhado prêmios artísticos, tipo na Holanda, no Japão, em tudo que é lugar, entendeu? E aí eu perguntei para ele, mas como assim? Ele fez, mas qualquer coisa que faz para essas pessoas, a gente pode dar o nome de arte. Eu fiz, para essas pessoas o quê, camarada? Como assim? Então, assim, parece que o nosso lugar é um lugar sempre de pietá, né? E eu acho que essa questão do pietá é que é muito complicado. Porque nós não precisamos de piedade. Né? Não quero dizer isso que eu quero ser tratada mal, não é isso não. Mas o que nós precisamos é de outro tipo de lidar, né? Porque o piedade implica numa opressão e num oprimido, é isso que eu quero dizer, né? Adriana, acho que seu áudio sumiu para a gente aí. Meu áudio subiu? Sumiu? Deixa eu conferir aqui se eu posso... Não, tá ativado seu áudio. Vou tentar desativar e reativar para ver se volta. Peraí. Fala aí para a gente ver se está ouvindo você. Vocês estão me ouvindo? 1, 2, 3, estão me ouvindo? Alguém está ouvindo? Ok. Então é isso. Gente, eu gostaria de novo de agradecer. Olha, o pessoal está ouvindo, Adriana, eu que não estou ouvindo. Vou tentar resolver aqui. Pode continuar aí, tá bom? Que está com algum problema. Acho que é o seu áudio. Eu gostaria de saber se vocês têm mais questões, né? Se alguém quer partilhar alguma prática, se alguém quer mais alguma questão específica, porque uma das coisas que me surpreende, né, é que, embora capacitismo já seja um tema razoavelmente espalhado nas redes sociais, as pessoas ainda têm dificuldade de perceber o que é e o que não é capacitista, né? Gostei, João Pedro. Veja, essa é uma coisa que me incomoda muito também, João Pedro. Porque, veja, por exemplo, dentro do movimento feminista, eu demorei muito para me sentir muito. Porque o movimento feminista, ele não falava de mulher com deficiência, né? Não falava. Inclusive, quando eu tinha que levar alguma mulher com deficiência para fazer alguma queixa em alguma delegacia da mulher, me mandavam ir na delegacia da deficiência. Né? Eu falava, ué, como assim? Não pode ser aqui? Ela não é mulher porque ela é deficiente. E assim, no movimento LGBT também há muita dificuldade de se falar, né, da pessoa com deficiência. No movimento negro há muita dificuldade de falar. E olha que 30% das mulheres com deficiência desse país são negras. Então, assim, há uma imensa dificuldade nesse país, na verdade, de interoperacionalidade entre os movimentos de minoria. Por exemplo, as pessoas com deficiência e os idosos vivem brigando para ver se tem ou não tem pautas comuns. E é claro que nós temos pautas comuns.
porque há pessoas com deficiências idosas. Se não for por nada, só por isso, nós já teríamos pautas em comum. E tem a questão do cuidado, que também é uma pauta comum. Então, uma das questões que eu acho cruciais a gente compreender, enquanto movimento, é que o que nos junta deveria ser muito maior do que o que nos separa. E aprender a andar junto é difícil, né? Aprender a andar junto é bastante difícil. Ok. Eu não sei. Adriana, continuando aqui, tem alguns comentários. O Lucas, ele está falando: boa noite, Adriana. Hoje, assistindo a um seminário sobre pessoas com deficiência aqui da minha cidade, me deparei com várias falas capacitistas dos próprios palestrantes com deficiência. Quando isso acontece, percebemos o árduo caminho que ainda temos, porque, de fato, várias pessoas ali presentes vão se sentir legitimadas a utilizar um discurso capacitista. Afinal, as próprias pessoas com deficiência, às vezes, o reproduzem. A Flora comentou: muito obrigado por sua fala, Adriana. Maravilhoso te ouvir, me leva a pensar muito. Pronto, Adriana, já voltou, já estamos te vendo normalmente. Deu um pequeno bloqueio na câmera. Eu queria ler um texto para vocês, tá? Eu não costumo fazer isso, mas me deu vontade de ler esse texto de uma fala da Ana. É um texto que eu escrevi já tem algum tempo, mas eu acho que ele ilustra bem. Ele ilustra bem. Estão me ouvindo? Ou não estão me ouvindo mais nada? Estamos te ouvindo, só que você está sem câmera. Pronto, agora estamos te vendo também. Nossa, realmente esses aparelhos parece que têm vida própria, porque eu não fiz absolutamente nada, gente. Veja, eu quero ler um texto, tá, que chama Dos Corpos Maravilhosos, tá? É um texto que eu escrevi já tem algum tempo. Peraí, localiza aqui para mim dos corpos maravilhosos lá. Peraí. Um segundo. Eu não costumo ler esse texto em público, mas vocês, uma fala de vocês aí, alguma fala me fez pensar sobre ele. Então, peraí. Gente, o que está acontecendo aqui? Eu sou bastante atrapalhada às vezes. Pronto. Os copos maravilhosos. Ok, pronto. Pronto. Dos corpos maravilhosos, né? Eu quero ler esse texto porque é um texto que fala muito das mulheres com deficiência. Então, eu gostaria que é um texto que está no meu blog, né? Eu fiz ele pensando em algumas amigas. Eu não sei se houve um tempo em que alguma mulher comprou um vestido para seu corpo, mas com certeza absoluta, cada dia mais é evidente. O sistema de produção contemporâneo exige que se compre um corpo para o vestido. Ser mulher ou tornar-se mulher, como sempre preferi pensar, há muito tempo significa desempenhar um papel em múltiplas esferas, aceitando posições e imaginários. Há que se comprar o corpo desejável, o cabelo da cor certa e o make da última tendência. E com tudo isso, implorar a aceitação social. No limite, no sistema em que vivemos, implorar que funcione como máquina, diria Deleuze, a fim de um objetivo, despertar o desejo.
O corpo que se compra deve ser saudável, feminino, forte, deve evocar no coordenador do sistema, macho, branco e hétero, um misto de mãe e amante, numa verdadeira cornucópia simbólica, em que esse corpo servirá ao machismo, à heteronormatividade. Vamos lá, Stephanie. Heteronormatividade. Ao racismo. É preciso alisar o cabelo ou tornar os cachos aceitáveis. É preciso que o vestido seja de parar o trânsito, o que numa polis como uma Pauliceia pode significar ainda mais dificuldade para a mobilidade urbana. Mais que isso, quando alguma diversidade é permitida, ainda é porque, perversamente, grupos minóricos alcançaram o padrão de consumo da classe A e B, ou desejam alcançá-los. Se uma lésbica puder consumir, tudo bem, desde que, claro, ela não faça cenas em público, nem exija beijo de novela das 9, dirão as regras malditas do jogo. Se a mulher negra puder consumir, tudo bem, desde que ela pague a taxa da docilidade, de sedução e cumplicidade com o sistema. Ressalvará a casa grande moderna, que no fundo quer apenas reformar a senzala, mas jamais explodir os limites do sistema colonial em que estamos todos inseridos de fato. Na produção do vestido, que deixa vestidos da mulher e no mundo, resíduos são produzidos. O vestido, desejo, vestígio não é sustentável e nem poderia ser, porque ele foi pensado para agredir o corpo, a mulher, a terra e as almas. Nesse cenário, a mulher com deficiência é ainda mais excluída. Absolutamente excluída se for pobre e negra, e isso representa o grande desafio de qualquer política pública para o segmento. A mulher com deficiência é sempre a menos ouvida, porque é menos desejável nessa gramática tecida pelo capacitismo e pelo preconceito. O capacitismo, a discriminação motivada pela concepção de que o corpo da pessoa com deficiência é menor, menos humano, menos capaz, tem na mulher com deficiência o seu alvo mais frágil. Ela é rejeitada por ser mulher, por ser pessoa com deficiência, e se for pobre, negra, indígena, quilombola, múltiplas rejeições serão somadas à conta do horror. É impossível combater o capacitismo sem pensar nas mulheres mais frágeis, das mulheres com deficiência mais frágeis, sem ouvi-las. Ela não pode comprar o corpo para o vestido do capital, mas ela pode ensinar que o corpo sente e deixar o vestido fetiche de lado e ensinar algo a todos nós, a ser verdadeiramente mulher, a constituir-se verdadeiramente mulher, a aceitar a imensa variabilidade humana, não como espectro de variações entre normalidades e defeitos, mas com uma diversidade plena de significado, de sentido, de humanidade. Eu acredito no corpo da mulher com deficiência, porque seja como for, ele é muito, mas muito mais interessante que qualquer vestido. Então, eu gostaria de agradecer a vocês por essa oportunidade. Tá? Um beijo enorme no coração de vocês. Foi ótimo, Adriana. Gostei muito do seu texto. O pessoal também está agradecendo, a Flora, a Moara. A gente tem mais aqui comentários no finalzinho. O João Pedro também está agradecendo pelos ensinamentos. Ele queria só que você comentasse sobre o capacitismo nos movimentos sociais, feministas, LGBT. Ainda tem pouco espaço para o tema, mesmo entre as minorias. Enquanto o senhor estava consertando seu som, eu respondi essa pergunta. Ótimo, perfeito. Então, só temos a te agradecer, Adriana. Muitíssimo obrigado por tudo. Tá? Somos extremamente gratos. Quero agradecer também toda a equipe do PET envolvida, as intérpretes, a Ana Gabriela, a Stephanie,
a Ana Santiago também, que idealizou essas discussões. E espero que a gente se encontre aí em outros espaços para continuar essa luta, tá, Adriana? Muito obrigado. E eu espero realmente encontrar vocês em outros espaços, em outros momentos e em outras lutas, tá? Ótimo. Muito obrigada mesmo, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Obrigado a todos que participaram também. Uma boa noite. Abraço, pessoal. Abraço, Adriana. Tchau, tchau. Vocês que não se inscreveram, que quiserem se inscrever, tá? Tem o link aí no início do bate-papo. Tá bom? Boa noite a todo mundo. Ana Gabriela e Stephanie podem ficar por aqui. Olá. O tema foi super legal, mas teve coisas muito pesadas, né? Stephanie, eu quero chamar a sua atenção sobre alguns aspectos gerais, tá? Primeiro, todas as vezes que você não olha para frente, não olha para o seu público, você prejudica a qualidade da sua interpretação, tá? Você tem feito muito isso, ó. Interpretado assim. A gente não interpreta assim, a gente interpreta olhando lá o público, ainda mais que está no remoto. Aumenta o áudio, coloca seu microfone, Gabriela. Desculpa, eu tô falando que eu perdi o começo, porque eu estava sem áudio, e agora que eu vou escutar. Não sei o que você está falando. Eu tenho algumas coisas para te perguntar. Tá. Eu estou falando aqui que eu estou chamando a atenção da Stephanie, porque por diversos momentos ela está interpretando assim, ó. A gente não interpreta assim, a gente interpreta olhando a pessoa. Senão a minha perde a qualidade da sinalização. Isso é uma coisa. Segundo, Stephanie, você tem uma mania de fazer isso, ó. Do nada, você tem uma dúvida, não entendeu, você faz isso. Também não pode, tá? Se eu não estou entendendo, eu tenho outras estratégias para esperar o discurso ser feito. Hoje você ficou muito parada. Você deixou de interpretar, assim, mais de 50% do que estava sendo dito na sua vez, tá? Você omitiu muita coisa. Então, depois,